Grandes nomes do pensamento brasileiro: Joaquim Nabuco, o abolicionismo. É assim que nas províncias do norte a escravidão se liquidou ou está liquidando pela ruína de todas as suas antigas empresas. O ouro realizado pelo açúcar foi largamente empregado em escravo no luxo desordenado da vida senhorial. As propriedades, com a extinção dos vínculos, passaram das antigas famílias da terra, por hipoteca ou pagamento de dívidas, para outras mãos, e os descendentes dos antigos morgados e senhores territoriais acham-se hoje reduzidos à mais precária condição imaginável na Bahia, no Maranhão, no Rio e em Pernambuco, obrigados a recolher-se ao grande asilo das fortunas desbaratadas da escravidão, que é o funcionalismo público. Se por acaso o Estado despedisse todos os seus pensionistas e empregados, ver-se-ia a situação real a que a escravidão reduziu os representantes das famílias que a exploraram no século passado e no atual, isto é, como ela liquidou-se quase sempre pela bancarrota das riquezas que produziu. E o que temos visto é nada em comparação do que havemos de ver. O norte todo do Brasil há de recordar por muito tempo que o resultado final daquele sistema é a pobreza e a miséria do país. Nem é de admirar que a cultura do solo por uma classe sem interesse algum no trabalho que lhe é extorquido dê esses resultados. Como se sabe, o regime da terra sob a escravidão consiste na divisão de todo o solo explorado em certo número de grandes proprietários. Esses feudos são logo isolados de qualquer comunicação com o mundo exterior. Mesmo os agentes do pequeno comércio que neles penetram são suspeitos ao senhor, e os escravos que nascem e morrem dentro do horizonte do engenho ou da fazenda são praticamente galés. A divisão de uma vasta província em verdadeiras colônias penais, refratárias ao progresso, pequenos anstins em que impera uma só vontade, é entregue às vezes a administradores saídos da própria classe dos escravos, e sempre a feitores, que em geral são escravos sem entranhas, não pode trazer benefício algum permanente à região parcelada, nem à população livre que nela mora, por favor dos donos da terra em estado de contínua dependência. Por isso também, os progressos do interior são nulos em 300 anos de vida nacional. As cidades, a que a presença dos governos provinciais não dá uma animação artificial, são, por assim dizer, mortas. Quase todas são decadentes. A capital centraliza todos os fornecimentos para o interior. É com o correspondente do Recife, da Bahia ou do Rio que o senhor do engenho e o fazendeiro se entendem, e assim o comércio dos outros municípios da província é nenhum. O que se dá na Bahia e em Pernambuco, dá-se em toda parte. A vida provincial está concentrada nas capitais, e a existência que essas levam, o pouco progresso que fazem, o lento crescimento que têm, mostram que essa centralização, longe de derramar vida pela província, fala definhar. Essa falta de centros locais é tão grande que o mapa de cada província poderia ser feito sem se esconder nenhuma cidade florescente, notando-se apenas as capitais. Muitas destas constam mesmo de insignificantes coleções de casas, cujo material todo e tudo que nelas se contém não bastaria para formar uma cidade norte-americana de 10ª ordem. A vida nas outras é precária, falta tudo o que é bem-estar. Não há água encanada, nem iluminação a gás. A municipalidade não tem a renda de um particular medianamente abastado. Não se encontra o rudimento, o esboço sequer, dos órgãos funcionais de uma cidade. São esses grandes resultados da escravidão em 300 anos.
Das classes que esse sistema fez crescer artificialmente, a mais numerosa é a dos empregados públicos. A estreita relação entre a escravidão e a epidemia do funcionalismo não pode ser mais contestada que a relação entre ela e a superstição do Estado-província. Assim como, nesse regime, tudo se espera do Estado, que, sendo a única associação ativa, aspira e absorve pelo imposto e pelo empréstimo todo o capital disponível e distribui entre os seus clientes pelo emprego público, sugando as economias do pobre pelo curso forçado e tornando precária a fortuna do rico. Assim também, como consequência, o funcionalismo é a profissão nobre e a vocação de todos. Tomem-se ao acaso 20 ou 30 brasileiros em qualquer lugar onde se reúna a nossa sociedade mais culta. Todos eles ou foram, ou são, ou hão de ser empregados públicos, se não eles, seus filhos. O funcionalismo é, como já vimos, o asilo dos descendentes das antigas famílias ricas e fidalgas que desbarataram as fortunas realizadas pela escravidão, fortunas a respeito das quais pode dizer-se, em regra, como se diz das fortunas feitas no jogo, que não medram nem dão felicidade. É, além disso, o viveiro político, porque abriga todos os pobres inteligentes, todos os que têm ambição e capacidade, mas não têm meios, e que são a grande maioria dos nossos homens de merecimento. Faça-se uma lista dos nossos estadistas pobres, de primeira e segunda ordem, que resolveram o seu problema individual pelo casamento rico, isto é, na maior parte dos casos, tornando-se humildes clientes da escravidão. Em outra, dos que o resolveram pela acumulação de cargos públicos, e ter-se-ão, nessas duas listas, os nomes de quase todos eles. Isso significa que o país está fechado em todas as suas direções, que muitas avenidas que poderiam oferecer um meio de vida a homens de talento, mas sem qualidades mercantis, como a literatura, a ciência, a imprensa, o magistério, não passam ainda de vielas, e outras em que homens práticos de tendências industriais poderiam prosperar, são por falta de crédito, ou pela estreiteza do comércio, ou pela estrutura rudimentar da nossa vida econômica, outras tantas portas muradas. Nessas condições, oferece-se ao brasileiro que começa diversos caminhos, os quais conduzem todos ao emprego público. As profissões chamadas independentes, mas que dependem em grande escala do favor da escravidão, como a advocacia, a medicina, a engenharia, têm pontos de contato importantes com o funcionalismo, como sejam os cargos políticos, as academias, as obras públicas. Além desses, que recolhem, por assim dizer, as migalhas do orçamento, há outros negociantes, capitalistas, indivíduos inclassificáveis que querem contratos, subvenções do Estado, garantias de juros, empreitadas de obras, fornecimentos públicos. A classe dos que assim vivem com os olhos voltados para a munificência do governo é extremamente numerosa e diretamente filha da escravidão, porque ela não consegue outra carreira aos brasileiros, havendo abarcado a terra, degradado o trabalho, corrompido o sentimento de altivez pessoal em desprezo por quem trabalha em posição inferior a outro, ou não faz trabalhar. Como a necessidade é irresistível, essa fome de emprego público determina uma progressão constante do nosso orçamento que a nação, não podendo pagar com a sua renda, paga com o próprio capital necessário à sua subsistência e que, mesmo assim, só é afinal equilibrado por novas dívidas. Além de ser artificial e prematuro, o atual desenvolvimento da classe dos remunerados pelo Tesouro, sendo como é a cifra da despesa nacional superior às nossas forças, a escravidão, fechando todas as outras avenidas, como vimos, da indústria, do comércio, da ciência, das letras, criou em torno desse exército ativo uma reserva de pretendentes, cujo número realmente não se pode contar e que, com exceção dos que estão consumindo ociosamente,
as fortunas que herdaram e dos que estão explorando a escravidão com a alma do proprietário de homens. Pode calcular-se quase exatamente pelo recenseamento dos que sabem ler e escrever. Num tempo em que o servilismo e a adulação são a escada pela qual se sobe, e a independência e o caráter a escada pela qual se desce, em que a inveja é uma paixão dominante, em que não há outras regras de promoção nem provas de suficiência senão o empenho e o patronato, quando ninguém que não se faça lembrar é chamado para coisa alguma e a injustiça é ressentida apenas pelo próprio ofendido, os empregados públicos são os servos da gleba do governo. Vivem com suas famílias em terras do Estado, sujeitos a uma invicção sem aviso, que equivale à fome, numa dependência da qual só para os fortes não resulta a quebra do caráter. Em cada um dos sintomas característicos da série hipertrofia do funcionalismo, como ela se apresenta no Brasil, quem tenha estudado a escravidão reconhece logo um dos seus efeitos. Podemos nós, porém, ter a consolação de que, abatendo as diversas profissões, reduzindo a nação ao proletariado, a escravidão, todavia, conseguiu fazer dos senhores da lavoura uma classe superior, pelo menos rica, e mais do que isso, educada, patriótica, digna de representar o país intelectualmente e moralmente? O que esse regime representa já o sabemos. Moralmente, é a destruição de todos os princípios e fundamentos da moralidade religiosa ou positiva. A família, a propriedade, a solidariedade social, a aspiração humanitária. Politicamente, é o servilismo, a degradação do povo, a doença do funcionalismo, o enfraquecimento do amor da pátria, a divisão do interior em feudos, cada um com seu regime penal, seu sistema de provas, a sua inviolabilidade perante a política e a justiça. Econômica e socialmente, é o bem-estar transitório de uma classe única, e essa decadente e sempre renovada. A eliminação do capital produzido pela compra dos escravos, a paralisação de cada energia individual para o trabalho na população nacional, o fechamento dos nossos portos aos imigrantes que buscam a América do Sul, a importância social do dinheiro, seja como for adquirido, o desprezo por todos os que, por escrúpulos, se inutilizam ou atrasam numa luta de ambições materiais, a venda dos títulos de nobreza, a desmoralização da autoridade desde a mais alta até a mais baixa, a impossibilidade de surgirem individualidades dignas de dirigir o país para melhores destinos, porque o povo não sustenta os que o defendem, não é leal aos que se sacrificam por ele. E o país, no meio de todo esse rebaixamento do caráter, do trabalho honrado, das virtudes obscuras, da pobreza que procura elevar-se honestamente, está, como se disse dos Estados do Sul, apaixonado pela sua própria vergonha. Grandes nomes do pensamento brasileiro. Joaquim Nabuco, o abolicionismo. Então, vamos ler.